O versículo 1 ainda é continuação do 3, tá bom, irmãos? Por isso eu não coloquei ele na leitura que fala da semana passada, a palavra da semana passada. Se você observar, fala que os servos devem honrar os seus senhores, né? E no versículo, o último versículo do capítulo 3 diz que o Senhor, ele também tem que cuidar dos seus servos, e por aí vai. Colossenses capítulo 4, versículo 2 até o 18, amém? Diz assim: perseverai na oração, vigiando, com o quê? Com ações de graça. Aí no 3 ele diz: suplicai ao mesmo tempo também por nós, olha só, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifestasse como devo fazer. Aí ele vem a questão da postura: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades. 6. A vossa palavra seja sempre o quê? Agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Aí ele vem no 7. Quanto à minha situação, Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio como expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar ao vosso coração. 9. Em sua companhia vos envio Onésimo, o fiel amado irmão que é do vosso meio. Ele vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. 10. Saúda-vos Aristarcos, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Verso 11. E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus, eles têm sido meu lentivo. Saúda-vos Epafra, olha só, que é dentre vós servo de Cristo Jesus, o qual se esforça de maneira continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis o quê? Perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Hierápolis. 14. Saúda-vos também Lucas, o médico amado, e também Demas, e saudai também os irmãos de Laodiceia e Ninfa, e a igreja que se hospeda na casa dele. Irmão, essa igreja que se hospeda são células. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos Laodicenses e dos de Laodiceia, e lede igualmente perante vós. 17. E também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para o cumprides. A saudação pessoal, né? A bênção, né? A bênção, no caso. Saudação de próprio punho, Paulo, e lembrai-vos das minhas algemas, e a graça seja convosco. Irmão, essa carta aqui, ela é muito maravilhosa mesmo, por vários motivos. Paulo fala muito da algema que ele tem em Cristo. E por que Paulo fala da algema que ele está em Cristo? Porque ele vivia preso, ele estava aprisionado em Roma. Só que a prisão de Paulo ainda podia sair, ainda podia ver alguma coisa. Ele era como é que é hoje? Aqueles que saem, dá uma saidinha? Semi-aberto. A prisão de Paulo era semi-aberta, ele podia receber visitas. Por ele ser um doutor romano, cidadão romano, doutor, por ele ser também judeu, por ele também ter conhecimento na Grécia, então ele tinha uma vasta sabedoria e ele sabia dos seus direitos. Mediante isso, a única maneira de parar Paulo foi aprisionando ele. Prenderam ele e lá, graças a Deus, Paulo foi preso, porque a maioria das cartas de Paulo foram escritas na cadeia. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Né? Tem males que vêm para o bem, né? Porque Paulo ele não parava para escrever, ele simplesmente ia e fazia. Mas Deus também olhou e teve misericórdia de nós,
a ponto dele escrever tudo aquilo que Deus tinha colocado no coração dele, e mandou para os romanos, mandou para os coríntios, mandou para os gálatas, e agora que ele manda para os colossenses, os filipenses, os laodicenses, e por aí vai. Então cada carta ela tem uma expressão, e Paulo aqui ele fala para uma igreja que ele nunca visitou pessoalmente. Pessoalmente Paulo nunca foi na cidade de Colossos, nunca pisou lá. Entretanto, é importante nós ressaltarmos que uma das coisas importantíssimas que essa carta fala é da comunicação. Ouvir e entender para poder repassar, sabe? Ouvir, isso se aplica muito ao jornalismo. Quando você está fazendo algum tipo de faculdade de jornalismo, então eles passam uma informação para você e eles pedem para que você passe a mesma informação para o outro, e quando chegar lá no final já virou uma bagunça sem tamanho, porque não sabe ouvir a informação e passa a mesma informação de uma maneira do entendimento dela, e o outro recebe de um outro jeito, e vai passando e no final vira uma bagunça. E um ponto central aqui é a comunicação para o avanço do evangelho. Mesmo Paulo nunca indo a essa igreja, né, essa igreja prosperou grandissimamente. O primeiro ponto que eu poderia colocar, que eu coloquei aqui, é abrindo a porta à palavra. Paulo ele orava, né, que ele precisava que os irmãos orassem para que o Senhor abrisse portas, oportunidade para que ele pudesse pregar a palavra. O apóstolo Paulo ele insiste com os irmãos em Colossos a perseverar na oração, vigiando com ação de graça. E quando Jesus, irmãos, você já imaginou, irmão, quando Jesus esteve na terra? Quando Jesus esteve na terra, ele sempre orava. Ele sempre orava para que as oportunidades aparecessem. Observe bem, eu posso sair daqui hoje na rua e que nem um louco, olha, Jesus te ama, se tu não aceitar Jesus, tu vai para o inferno, e fala um monte de coisa. Mas Jesus, ele nunca usava esse argumento para pregar o evangelho. Jesus, ele esperava as oportunidades chegar. Quando você vai ver Jesus no poço, né, de Jacó, né, a mulher samaritana estava lá, não era assim? Estava lá no poço e Jesus chegou e falou, dá-me de beber. Jesus estava pedindo um copo com água dela, e ela falou assim, tu sendo judeu e eu sendo uma mulher samaritana, tu me pede água? Você não sabe que os judeus não se dão com os samaritanos? E vice-versa? E Jesus fala, se tu soubesse quem te pede água, tu pediria água e eu te daria água da vida. O que Jesus está fazendo? Ele está trazendo curiosidade para ela. Ela disse, que água é essa? A água que eu te der, nunca mais você terá sede. Senhor, dá-me dessa água, não só para mim, mas para todos. O Senhor falou, vai e chama o teu marido. Ela disse o quê? Eu não tenho marido. A pergunta, como Jesus pregava, era algo maravilhoso, porque era uma pergunta atrás da outra. Ele não falava, só falava. Eu estou aqui no púlpito, eu estou pregando. Ele não só falava, ele interagia, né? E aí ele perguntou para ela, chama o teu marido. Ela disse, eu não tenho marido. O Senhor falou o quê? Disseste bem, porque você já teve 5 maridos, e esse que tu tem, que é o 6º, ele não é teu. Irmãos, isso é muito profético. Por que, irmãos, que isso é curioso e profético? Porque Jesus é o 7º homem que vai entrar na vida dela, e Jesus vem para mudar a história daquela mulher. O número 6 aponta para o homem, mas o 7 aponta para Cristo. E Jesus entra na vida dela e diz, você procurou por vários homens, mas hoje você encontrou o verdadeiro homem. Eu vou entrar na tua vida, e mudou a vida daquela mulher. Então, nós devemos orar para que Deus mostre situações nas pessoas, causas, às vezes é uma enfermidade, a gente tem que aproveitar. Essa semana eu levei um rapaz, ele pegou uma queda de uma moto, e eu aproveitei para convidar ele, né, para um evento de casais que vai ter aqui, dia dos namorados, né? Nós vamos fazer aqui um evento para a glória e honra do nome do Senhor, né?
E eu convidei ele e disse: olha, pastor, deixa eu lhe falar algo. Eu sou pastor, formado em teologia e tal. Eu disse: mas eu não quero falar de teologia contigo. Eu quero falar de Cristo. Está vendo? É diferente. Religião é teologia. Cristo é vida. Cristo é sempre interesse de ajudar a pessoa. Religião, teologia é mostrar quem é mais inteligente do que quem sabe mais do que quem pode mais do que quem. Sempre é uma espécie de porfia, mas o Evangelho é a vida, e essa vida, irmãos, é que nos transforma, é que opera em nós, é que muda a nossa história. Então hoje nós precisamos orar em todo o tempo, para que Deus venha o quê? Abrir portas para nós, amém? Mas toda vez que você for orar, também pedindo para que o Senhor abra as portas, você também precisa vigiar. Irmãos, aqui é um problema sério, porque a vigilância não quer saber, não tem nada a ver com oração ou com algum tipo de sacrifício. Vigilância é atenção. É atenção. E a gente precisa estar muito ávido, muito esclarecido com as nossas faculdades mentais e o nosso espírito ativo para enxergar as oportunidades que as pessoas, elas chegam até nós para ouvir a palavra, e muitas vezes nós não percebemos o quanto Deus tem aberto portas para que nós venhamos pregar a palavra. Então nós precisamos orar: Senhor, em nome de Jesus eu oro, para que o Senhor abra a porta. Aí alguém chega com você e fala: rapaz, eu amanheci tão doente hoje, tão enfraquecido. Aí você chega: você já tomou de pirona? Você já foi no médico? Você já foi? A oportunidade está passando e você não está enxergando. Sabe, uma vez eu peguei um pessoal ali no Barro Dada, casal de jovens, e aí eu cheguei, eu me lembro que a moça entrou muito mal, muito adoentada ali, e o rapaz estava preocupado. O senhor, nós vamos para uma drogaria. O que tem? Não sei, ela passou mal e tal. Eu poderia dizer: não, vou acelerar mais rápido para a gente chegar lá. Poderia ou não poderia? Disse: olha, deixa eu lhe falar, eu sou um pastor, eu posso orar por vocês? Aí ele olhou assim, né? Disse: rapaz, eu pedi um carro, o camarada já quer orar por mim. Por quê? Porque foi a porta que o Senhor me abriu. Se eu vou orar, fechei meus olhos ali, parei o carro e digo: em nome de Jesus, eu repreendo essa enfermidade, o Senhor me deu autoridade, e essa enfermidade vai sair da vida dessa jovem, em nome de... Ele é um casal do Rio de Janeiro. Você sabe o que aconteceu? Quando eu deixei eles na drogaria, a menina já estava boa. Amém? Eu não sei se eles vão congregar em algum lugar, mas eu fiz que nem Jesus. Eu vi a oportunidade chegar na minha mão. Muitas das vezes a igreja, ela não chega a crescer porque nós não enxergamos a oportunidade. Nós não colocamos a Deus, para que Deus ele venha abrir os nossos olhos, para que a gente possa enxergar, né? Irmãos, sempre fale com as pessoas a respeito da necessidade. Jesus chegava com as pessoas e falava assim: o que queres que eu te faça? Não era assim? Era um cego, ele estava gritando, não é assim? Jesus, filho de Davi. Aí Jesus olha e vê que o cara é cego. Aí Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? Não é verdade? Parece engraçado, mas Jesus queria ouvir. Para Jesus entrar numa situação, ele precisa ser convidado. Ele falou: Senhor, eu quero enxergar, eu quero ver. Jesus curou ele. Amém? Muitas das vezes nós queremos pregar o evangelho para aquela pessoa, ela não vai ouvir. Às vezes a pessoa está desempregada, você diz assim: o que queres que eu te faça? Você quer que eu ore para Deus abrir umas portas para você? Sabe, irmão, isso é graça. O que eu estou falando é graça. Amém? Graça é o que, irmão? É um favor imerecível. É para quem não merece. Mas nós só queremos orar por quem merece. Não, esse irmão aqui, eu vou orar por ele porque ele é uma bênção. Tu não, você não. Você vai para lá, você tem que ficar desempregado mesmo. Não é isso, não foi para isso que o Senhor nos chamou. A gente tem que se posicionar da maneira correta. E Paulo, ele estava orando da maneira correta. Orem por nós, para que o Senhor abra oportunidades, porta, vigiai, estejam atentos, não sejam entregues à ira
Não podemos tratar as pessoas com ira. E Paulo, ele mesmo aprisionado, o camarada, ele fala assim: eu estou preso, mas a palavra de Deus está livre. Diga para o seu irmão: a palavra de Deus está livre. Nada muda, irmãos. Nada muda. Irmão, Jesus, ele conheceu a mulher que foi pega também em adultério. Não é verdade? Aquela mulher ali, naquele momento, porque Jesus sabia a lei, conhecia a lei, ele poderia chegar e dizer: vamos matar ela apedrejada, porque a lei de Moisés diz que ela deve morrer apedrejada. Mas Jesus era a vida. Jesus veio justamente para pagar a conta daquela mulher. E ele fala assim: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Irmãos, preste atenção. Preste muita atenção no que eu vou lhe falar. Aquela mulher que foi pega em adultério, o pecado dela só foi externado. Mas o pecado dos homens que estavam com as pedras, eles estavam internos. E o Senhor estava olhando o interno e o externo. Então, para o Senhor Jesus, tanto faz o que fez como o que não fez, porque tudo é pecado. Depois de Adão, tudo tornou o quê? Pecado. Você morre dizendo: não, eu não peco, eu não peco. Já imaginou você chegar naquele dia diante de Deus e dizer: olha Senhor Jesus, obrigado, né? Mas eu cheguei aqui porque eu fui um homem muito bom, muito justo, nunca pequei, nunca errei. Então quer dizer que Jesus morreu em vão para ele? Ninguém consegue se salvar se não for por Cristo. Entenda isso. Ele é a nossa provisão. Ele é a razão da nossa existência. Ele é a razão de nós estarmos vivos de pé hoje. Então Jesus, ele fala assim: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Por quê? Porque Jesus ia pagar o preço da ira, do pecado daquela mulher. A morte daquela mulher, Jesus ia levar lá na frente. Nós podemos ver também Zaqueu, um político corrupto, cobrador de imposto. Eu tenho raiva de político, eu não preciso orar para Deus mudar minha vida. Mas hoje está uma febre, esse negócio de direita, de esquerda, de canhoto. Ou seja, a gente vê o pessoal, esse é canhoteiro. Então está demais isso daí. E a gente, muitas das vezes, a gente entra nessa linha e esquece de falar de Cristo. E a gente acaba perdendo pessoas. Por quê? Porque a gente não valoriza as oportunidades que o Senhor tem colocado na nossa frente. Então, irmão, esqueça as coisas dessa vida, aproveite o que o Senhor está te dando. Fale, seja lá para quem for, mas pregue, né? É do interesse do diabo, irmãos, que nós venhamos ficar embaraçados, mas o Senhor, ele quer que nós venhamos estar prontos, aptos para aquilo que o Senhor deseja manifestar. Amém? O apóstolo Paulo fala que devemos pregar o evangelho, amém? Que é o mistério de Cristo. Vocês observaram isso daí? Paulo, ele fala que nós devemos pregar o mistério de Cristo. Aqui, irmãos, nós temos um ponto muito interessante, porque o mistério de Cristo, irmãos, é a igreja. O mistério de Cristo é a igreja. Se você abrir a sua Bíblia, lá em Colossenses capítulo 1, versículo 26 e 27, nós vamos ler da seguinte maneira: o mistério que tivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer, a qual seja o quê? A riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então o apóstolo, ele está falando que a igreja é o mistério de Cristo. Nós devemos pregar que a igreja é o lugar certo. Irmãos, preste muita atenção no que eu vou lhe falar hoje. Existem muitos pastores da internet e eles pregam que você não precisa do corpo da igreja. Amém? Eu até entendo, porque existem muitas coisas erradas, amém? Mas quando Paulo, ele chega na igreja em Corinto, que ele vê a condição da igreja em Corinto, ele enxerga o tamanho do pecado, ele enxerga o tamanho da prostituição que tem, o tamanho da mentira, da facção, dos erros e de inúmeras situações que estavam acontecendo. Então ele tem um olhar claro,
Mas no capítulo 2 ele deixa claro: irmãos, quando eu vim ter com vocês, eu decidi nada saber, a não ser Cristo crucificado. Cristo morreu por você, e eu vou pregar para você, e você vai receber a graça, você vai receber o perdão, e a sua vida vai ser transformada. Amém. Era isso que ele estava falando. Se você for no capítulo ainda 1, 2, ali 3, você vai ver que Paulo ele fala assim: eu não conheço nenhuma igreja que tenha tantos dons espirituais como você. Isso é Paulo que está falando. Mas a realidade da igreja, humanamente falando, era que o filho tinha um caso com a mãe, com a madrasta dele, entendeu? Enganava o pai dele, tinha um grupo de fofoqueiros dentro da igreja, causava facções, e Paulo estava dizendo que aquela era a igreja mais abençoada que ele tinha visto, e que aqueles irmãos eram os irmãos mais santos que ele tinha encontrado. Por que ele falou isso? Por que ele chegou a entender isso? Porque Cristo, o mistério de Cristo é a igreja. O Senhor abençoou a igreja, e é na igreja que nós somos lapidados, é na vida da igreja que nós somos transformados. De fato, existe muito erros, amém? Mas nós precisamos orar uns pelos outros. Não existe igreja perfeita. Se um dia você encontrar, saia dela, para não estragar essa igreja, porque ninguém é perfeito, entende? O que você precisa entender é que Cristo é tudo em todos, opera em todos, está em todos, e fala por meio de todos e age por meio de todos. Efésios 4 fala disso. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo aqui que nós devemos falar bem da igreja, pregar o mistério de Cristo. O mistério de Cristo aqui, irmãos, é a igreja. Quando alguém fala assim: irmão, como é a tua igreja? É uma bênção. Uma bênção, é abençoada a nossa igreja, uma bênção. Lá nós cantamos, nós oramos, nós louvamos o Senhor, nós engrandecemos o nome do Senhor. Mas há quem diga: como é lá a tua igreja? Cheia de problemas. Nem vai, tu vai te quebrar lá, os irmãos vão te detonar, tu vai ver, eu estou decepcionado, e por aí vai. Então, preste atenção no que eu estou aqui tentando passar para você. Paulo está dizendo que a igreja é santa, mesmo ela estando numa escala de transformação, amém? Ela está sendo transformada, amém? De glória em glória. Efésios fala disso, capítulo 1 fala disso, lá pelo versículo 18 fala isso. A igreja ela está sendo transformada. Se você for ver em Filipenses capítulo 1, 6, diz que o Senhor começou uma obra e Ele vai completar. Esse vai completar é na esfera em que nós vivemos, porque aos olhos de Deus a obra já está completa, entendeu? O tempo, o espaço só existe para nós, para Deus tudo é presente. Por isso que quando Cristo está na cruz, Ele fala: Pai, está o quê? Consumado. O que é a palavra consumado? Terminou, está completo. Então eu não preciso de orar para mim ser salvo, porque eu já fui salvo. Amém? Ele começou uma obra, só que de agora até o dia da minha morte Ele tem uma obra e Ele vai completar. Ele vai trabalhar. Há muitas coisas que precisam ser o quê, irmãos? Ajustada. A palavra de Deus diz lá que Pedro fala assim: meus irmãos, enquanto nós estamos nesse tabernáculo caído, estamos sujeitos a isso. O que é o tabernáculo caído? É o seu corpo, é o seu eu. Qualquer coisa fica com raiva dos outros, qualquer coisa quer chutar o balde, qualquer coisa quer... É isso daí, esse é o tabernáculo caído. Mas o Senhor está trabalhando na tua vida, Ele vai mudar, tem coisas que precisam se arrancar, mas o Senhor não vai ficar assim jogando na sua cara. Tá vendo? Você precisa de mudar, você tem que criar vergonha na sua cara, você tem que fazer isso, de fazer aquilo. Não, o próprio Espírito de Deus fala dentro de você. Amém. Lá na sua casa, lá no seu quarto, lá no seu carro, na sua moto, no seu trabalho, onde você estiver sozinho, lá no mundão, o Senhor fala contigo. Amém. Hoje à tarde eu estava vendo uma palavra do pastor Luiz, que uma irmã, né? Eu ri aqui só, eu ri demais dela. Que essa irmã, então, ela tinha aceitado Jesus, e aí ela cantava, ela era uma cantora. Ela cantava na noitada por aí, cantava na igreja e tudo. E aí ela desviou, né? E aí no dia da festa, ela ia para a festa. E lá na companhia de todo mundo lá, ela cantava os sertanejos, as sofrências da vida, né? Aí lá no final,
ela já estava para lá de Bagdá, ela começava a cantar os corinhos da igreja. Ela começava a cantar os hinos da igreja e chorava, e o pessoal ficava olhando e tal, e falava para o pessoal: olha, vocês precisam aceitar Jesus. Isso ela estava daquele jeito: vocês precisam aceitar Jesus como Salvador de vocês, e chorava e tudo. Da outra vez ia de novo, aí ela cantava, aí lá no final ela pregava e dizia que o povo tinha que aceitar Jesus. Aí sabe o que aconteceu? A turma dela falou assim: fulana, deixa eu te falar uma coisa, a gente não quer que tu venha mais não, volta para a tua igreja, volta para lá. Sabe por quê? Porque é bom lá, é bom que você volte, você estraga a nossa festa. Você está estragando a nossa festa. Quando a gente está no melhor, você vem e fala de Jesus, a gente quer se arrepender, mas a gente não quer parar de beber também. Sabe o que ela fez, irmãos? Ela voltou, ela se reconciliou, né, entre aspas, mas ela nunca foi afastada do Senhor, ela sempre foi filha, porque lá no mundo o Senhor falava com ela. Lá no mundo Deus usava pessoas para dizer: você não é daqui, você pertence ao Senhor. Então o Senhor começou uma obra, irmão, e Ele mesmo vai completar. Viva em paz, vá aos pés do Senhor orando. E Paulo, ele está dizendo claramente aqui, né, que nós devemos valorizar o corpo da igreja. A igreja, irmãos, é um celeiro de crescimento, é um lugar onde tem muita gente que tem debilidade, tem fraqueza, tem erros, mas ore por ele, ore por você, ore pelo pastor, pela pastora, ore pelos seus líderes, ore por quem lhe magoa. Paulo está dizendo expressamente: ora, vigia, se prepara para pregar, seja manso, seja humilde. Irmão, isso é um desafio. Nós mesmos, de nós não vamos conseguir, mas o Senhor nos capacita para essa obra. Amém? O Senhor nos capacita para essa obra. Aleluia. Então é dessa maneira, irmãos, que nós cremos, é dessa maneira que o Senhor transforma. E Paulo, ele estava falando exatamente disso. O viver da igreja é o lugar aonde Deus nos coloca para que nós venhamos crescer em fé. Segundo ponto que eu posso colocar aqui desse capítulo é que nós temos que ter uma palavra agradável. Amém? Ter uma palavra agradável. Então, ter sabedoria e um bom comportamento com os de fora é importantíssimo para o avanço do Evangelho. E o apóstolo Paulo não para por aí. Ele afirma que é importante aproveitar as oportunidades. Em todo lugar, em todo tempo, a palavra de Deus deve ser pregada, né? Na Bíblia está escrito que a boca fala do que o coração está cheio, né? Mateus capítulo 12, versículo 34, fala disso. Mas nós precisamos em que, irmão? Encher o nosso coração do que, irmãos? Da palavra de Deus. Precisamos de estar cheio da graça de Deus. Precisamos de estar cheio da graça de Deus. A pessoa está bebendo, a pessoa está se prostituindo, a primeira coisa que a gente pensa é em condenar ela para o quinto dos infernos. E o Senhor não nos chamou para isso. Em João capítulo 3, versículo 17, eu desafio você a abrir sua Bíblia. A gente só leu o 16, não é verdade? Mas o 17, ele diz que o Senhor não veio para julgar o mundo. João 3, 17. João, Evangelho de João 3, 17. O 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, né? Mas o 17 diz o quê? Porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Por que nós julgamos então? Por que nós gostamos de condenar os outros para o inferno? Aonde foi que nós aprendemos isso? Quem nos autorizou a condenar alguém para o inferno? Você está entendendo o negócio? Por não conhecer a palavra é que nós praticamos algumas coisas que não condizem com a palavra de Deus. O Senhor está dizendo assim, ó, que nós devemos ter uma palavra agradável. Amém. O apóstolo Paulo está dizendo claramente, nós temos que ter uma palavra agradável, uma palavra amável. Quando o cara está cheio da droga, da cocaína na cabeça, você olha para ele e diz assim: o Senhor tem uma obra na tua vida. Você sabe o que ele vai dizer? Tem não, eu já vou para o inferno. Por quê? O maior medo das pessoas que usam drogas é encontrar um crente. Às vezes eles querem até bater, já vai me condenar para o inferno, porque é isso que o pessoal fala. Mas o apóstolo Paulo está dizendo que nós temos que ter uma palavra agradável. Agradável. E aí,
Já chegou no fundo do poço? Já? Então aleluia, agora é só hora de olhar para cima. O fundo do poço já chegou, não dá mais olhar para baixo, só tem que olhar para cima. E quando você olha para cima, você encontra Cristo. Acabou-se, o problema acabou, a vida começa a melhorar. Ah, pastor, porque você não conhece, eu bebia muito, eu fumava muito. Vá fumando. Quantos testemunhos Deus já fez aqui em nossa cidade, de pessoas que não queriam ir para a célula porque bebiam. Você vá bêbado, mas vá. E o camarada ia, chapado. Pastor, posso levar uma latinha? Leve, mas escute a palavra. E ele ia. Hoje, o homem pode-se dizer que está o quê? Liberto. Porque um testemunho é tão grande que ele disse, pastor, me convidaram, vamos tomar pelo menos uma latinha. Eu disse, não, eu não quero. Mas nunca foi com uma palavra de condenação, sempre uma palavra agradável. O Senhor está preocupado com isso. Aleluia. O Senhor vai transformar a tua vida. Será, pastor, tanta da coisa nesse universo, e Deus está preocupado de eu parar de beber? Entrega na mão de Deus. O Senhor vai operar na tua vida. E hoje a pessoa chega e diz assim, eu sou livre, eu sou liberto. E o pior, eu achava que eu ia ser condenado, né? Interessante, como eles falavam, não, porque minha mulher já me condenou ao inferno. E se eu morrer agora, o Satanás vai me levar por causa da Antártica, da Brahma, por causa de alguma coisa. Mas não, Cristo, irmão, ele não condena. Jesus veio condenar o pecado. Nele, a ira de Deus se acendeu contra Cristo. Por que a ira de Deus se acendeu contra Cristo? Porque nosso pecado estava em Cristo. Entenda isso. Quando Jesus veio para começar o ministério dele, o que ele fez? Ele foi se batizar, não foi isso? Foi se batizar nas águas. O batismo nas águas é para quem? Para a raça de víbora, né? Assim que o profeta, né? O último profeta, João Batista, falava, raça de víboras, né? Venham ao batismo, né? Porque a ira de Deus virá sobre vós. E o pessoal ia lá se batizar. E Jesus chega lá e ele fala assim, quem sou eu para te batizar? Tu vens a mim. E Jesus fala assim, ei, sem cerimônia, vamos batizar para cumprir toda a Escritura e toda a justiça. Quando Jesus vai para o batismo nas águas, ele está fazendo um ato profético ali. Ele entra nas águas e ele é batizado. Mas Jesus tinha pecado, irmão? Não. Ali, quando ele é batizado, ele recebe autoridade para perdoar pecados, porque ele está dizendo, a culpa da humanidade eu vou pagar. Por isso que Jesus, a partir dali, ele sai perdoando. Você não vê Jesus perdoando antes do batismo. Você vê Jesus curando, fazendo tudo que deve ser feito depois do batismo nas águas, porque ele leva a nossa condenação e a nossa culpa. E agora que ele sai das águas, né, abre-se o céu, não é assim? Um pombo desce sobre ele, a voz de Deus brada e diz, esse é meu filho amado. Amém? E nele eu tenho prazer. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele diz, Pai, o preço está pago, está consumado. Então, querido irmão, querida irmã, você, aos olhos de Deus, não deve absolutamente nada. Glória a Deus. No tocante ao pecado, você não deve nada. Diga, meu irmão, viva em paz. Fale para o seu irmão, viva em paz. Desfrute desse favor imerecível. Irmão, a palavra temperada com sal. O que é uma palavra temperada com sal? Uma palavra temperada com sal apresenta Cristo, porque Cristo falou que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Você comer uma comida sem sal, irmão, é um negócio, é comida para diabético, é um negócio assim que ninguém quer comer. Um pouquinho de sal, não pode. E o Senhor falou o que? Vocês são o sabor da terra. Então muitas das vezes, irmão, nós gastamos horas, irmão, horas falando de nós, entendeu? Gostamos de falar da nossa vida, encontramos pessoas pela rua, amém? E aí a gente começa a falar da gente, das nossas histórias, do nosso sucesso, e as oportunidades vão passando, você começa a falar de você, de você, de você, mas a palavra temperada só tem Cristo.
Irmão, você sabe qual é o segredo do meu sucesso? Jesus. Você sabe por que eu estou vivo hoje? Por causa de Cristo. Eu não podia ter um filho, mas Jesus me deu um filho. Eu não podia ganhar dinheiro, mas o Senhor me abençoou. A pessoa só vai olhar para você e enxergar quem? Cristo. Cristo. Ele vai enxergar Cristo. Porque o motivo da tua vitória, o motivo de você estar de pé hoje, o motivo de você vencer é Cristo, nada mais. Não é porque você é o bonzão, porque você é boazona. Não é. É porque você coloca Cristo na coisa. E ele vai dizer assim, cara, Cristo é o motivo do teu sucesso, eu também quero. É isso que Paulo está dizendo. Eu quero que vocês tenham uma palavra temperada. Precisa ter uma palavra boa. Precisa ter uma palavra agradável. Amém? Quando você chega com alguém e diz assim, ei, Senhor Jesus te ama. Por muitas vezes a gente passou por aqui, e por muitas pessoas que nós passamos, a pessoa falava assim, vocês não vão condenar a gente? Vocês não vão falar nada contra a gente? E tinha outros irmãos que falavam assim, pastor, não concordo desse jeito não. Bom, se você não concorda, o problema é seu. Porque Cristo não veio julgar o mundo. Cristo veio salvar aqueles que nele crê. Todos estão salvos. Mas só recebe essa graça aquele que crê no Senhor Jesus como Salvador da sua vida. Aqueles que negam Cristo Jesus, esses não serão condenados. Diz a Bíblia que eles já estão. Se vocês lerem o versículo 18, vocês vão ver que aquele que não crê, quem nele não crê é julgado. Não será julgado, já é julgado. Já está no inferno. Quando você crê, você sai da morte e entra na vida. É um direito seu, porque você crê que Jesus Cristo é o seu Salvador, é o Senhor da tua vida. Ele vai mudar a tua vida. Ele vai mudar a tua história. É Ele que vai trabalhar na tua vida. Não é o pastor, não é o líder, não é ninguém. Nós precisamos crer. Eu como pastor preciso pregar e crer que Deus vai fazer obra na vida do irmão. Eu não quero estar lá na porta do irmão. E irmão, você vai para onde? O que você está fazendo, irmão? Olha, você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode aquilo outro. Olha, Deus não se agrada disso, Deus não se agrada daquilo outro. Eu não vou transformar a vida de ninguém. O Senhor mandou que eu pregasse. E quando eu pregar, a palavra que é de Deus e não minha, se eu pregar a palavra que é de Deus e não a minha própria palavra, a palavra de Deus vai surtir efeito na vida da pessoa. Mas se eu pregar a minha própria teoria, a minha própria palavra, exaltar o meu nome, não vai acontecer nada com você. Porque Deus ele tem compromisso com a sua palavra e não com o profeta. Com a palavra ele tem comprometimento. Por isso que é importante nós pregarmos, irmãos, a palavra. Eu sei que muita gente não gosta. Muita gente gosta dos saltinhos, né? De muitas coisas. Mas eu, Danilo, eu prezo pela palavra. Tem muitos pastores que gostam de cantar, de pular, de tudo mais. E gostam de fechar a Bíblia e dizer, Deus vai falar. Eu creio que Deus fala com a Bíblia aberta. A palavra de Deus é a Bíblia. A Bíblia que vai falar com você. É você que vai ler e vai enxergar o Senhor. E o Senhor vai te dar clareza. Você vai entender. E você vai sair das trevas para a luz. Você vai começar a enxergar tudo o que Deus tem a fazer na tua vida. Mas é por meio da palavra. A palavra sendo enxertada dentro de nós. Então hoje nós vemos claramente o propósito que Deus tem a realizar na nossa vida, mas por meio da palavra. A questão do terceiro ponto, que é ministro fiéis. É importante você ter irmãos fiéis no tocante a levar informação sobre a vida da igreja. Irmãos, isso aqui é muito profundo, sabe? Quando Paulo ele fala, né? Quando Paulo ele fala sobre Tíquico, olha que nome, né? É um nome grego. Ele fala assim que tudo sobre a vida dele, o irmão Tíquico, o cooperador dele, vai passar para os irmãos, vai falar para os irmãos. Ele vai falar de tudo o que eu tenho passado, de todas as minhas necessidades. Ele vai falar para vocês. E como é importante, irmãos, nós termos irmãos assim. Sabia? Esse é um ponto que eu abri a mensagem. Às vezes, irmãos, nós falamos uma coisa e um irmão leva distorcido, causa problema na vida da igreja. Às vezes o pastor fala uma coisa e o irmão entende, ele vira a chave e não dá certo e causa problemas. Mas Paulo ele olhou para o irmão Tíquico e disse assim: você vai levar a mensagem, você vai falar para eles, você vai levar, como é que está a minha situação? Eu quero que você fale do que eu preciso e de como eu estou e como nós estamos aqui.
Irmão, receber a informação com a sua verdade, na sua excelência, é importante. Porque veja bem, eu como pastor, eu leio a Bíblia, amém? Amém. Eu posso pegar ela e posso pregar ela no meu entendimento, mas eu preciso me apegar às verdades da palavra. Eu não posso expressar o meu entendimento, eu preciso expressar o que a palavra de Deus quer dizer. Não é eu que tenho que ganhar, é Cristo que tem que ganhar. A glória tem que ser de Cristo e não minha. Quando eu começo a canalizar para mim, eu distorço aquilo que o Senhor está dando. E Paulo, ele fala aqui que esse irmão era muito precioso. Irmãos, como é importante nós termos na igreja a capacidade de anotar, de marcar os versículos. Você sabe aquela história que o irmão fala assim: como é que foi o culto hoje? Ele diz: foi uma bênção demais, Deus falou. Como é que foi que Deus falou? Eu não sei, eu sei que na hora desceu fogo, amém. Mas tu lembras de algo que tu pode me passar? Você tinha que ir lá. Ele não passa nada, porque ele não anotou nada, ele não lembra de nada, um monte de coisa rouba a mente dele, e ele vai passar pela rua, e se tiver alguém precisando de Cristo, nem o Salmo 23 ele lembra, para ele passar para a pessoa. Por quê? Porque ele não deu devida atenção à palavra. E Paulo, ele está falando que Tíquico era um servo fiel, era um cara que, quando Paulo estava falando, ele estava anotando. Eu gosto disso. Quando a gente está nas capacitações de pastores, eu pego um celular meu, boto para gravar pastor Aloysio falando lá. Eu pego a minha caneta, meu caderno, e vou anotando. Eu pego a minha Bíblia de papel, eu vou folheando e vou marcando, e depois eu junto os três e vou comer mais uma vez, ruminar a palavra. Como é importante ruminar a palavra, como é importante você ler e depois reler de novo, e depois, quando você vai conversar com outro irmão, a mesma palavra, o que nós chamamos de ruminar. Você sabe que ruminar é uma atividade bovina, né? Então os gados estão ali e eles estão ali comendo o gramado, o capim, e sempre que eles estão comendo, eles estão em dois, três, estão comendo ali. Aí você olha assim para o gado, tem hora que ele não tem nada na boca, mas ele está comendo, né? Sim. Você não sabe, mas ele está mexendo a boca ali, está mexendo a boca. Por quê? Porque o animal, o gado, pelo menos a ovelha, ele rumina 3 vezes. Ele rumina, ele mastiga, tira os nutrientes, joga para o estômago. Depois ele volta de novo para a boca, mastiga mais uma vez e joga para dentro. E por última vez ele volta de novo, ele extrai todas as energias, todas as vitaminas ali. Por isso que ele é grande, ele só come capim. Ele só come capim. O leão, para ser grande, tem que comer outro bicho, mas o gado come capim. Ele extrai todas as energias. Assim somos nós. Nós não precisamos nos alimentar da carne, nós precisamos nos alimentar o nosso espírito, da palavra. Nós nos tornamos saudáveis, é o que o Senhor quer. E Paulo está dizendo assim: esse irmão, ele é muito precioso, ele vai falar de mim. Então, irmãos, isso é muito importante, pastor, pregar a palavra e a palavra chegar lá no final da mesma qualidade, do mesmo jeito. Por quê? Porque essa igreja vai crescer, ela vai avançar. Então esse princípio, ele é muito importante, né? Uma outra coisa importante também que Paulo, ele fala, ele demonstra que toda preocupação é que cada irmão recebeu um ministério, amém? Ele fala que cada irmão recebeu um ministério e prestará conta diante do tribunal de Cristo. Olha, irmãos, nesse sentido, não estamos falando já de salvação, tá bom? Então salvação é pela graça, amém? Mas haverá um tribunal naquele dia, e esse tribunal é o tribunal de Cristo, onde o Senhor pedirá a prestação de conta de coisas, de talento, de dons que Ele nos entregou. Aí isso daí é outra história, já não tem nada a ver com salvação, não tem nada, tem a ver com o que Deus entregou na tua mão. O que Deus te deu na tua mão?
Então, desse sentido, o Senhor vai requerer dos seus filhos. Senhor, eu estou salvo. Sim, meu filho, você está salvo. Mas eu quero que a gente preste conta aqui, nosso relatório. Mas eu estou salvo, Senhor, obrigado. Sim, aleluia. Muito bacana. Mas eu te dei algo. E eu quero o resultado desse algo. Eu preciso, pelo menos do juro, né? Eu preciso de volta. Eu quero colher um fruto. Eu preciso que isso chegue até mim, né? Então o Senhor, Ele fala claramente que precisa se haver cuidado. Ele começa falando que Epáfras, né? Epáfras, ele provavelmente ele foi o líder fundador da igreja em Colossos. Olha só, irmãos. Paulo estava numa cadeia, numa penitenciária em Roma, e Epáfras ia até a prisão onde Paulo estava preso, ouvia todos os ensinos, anotava tudo, e fora o que Paulo escrevia para as igrejas, e ele voltava para Colossos e manifestava os ensinamentos da graça. Isso fala de igreja comunicativa. Isso fala de uma igreja, de uma liderança que leva ao pé da letra aquilo que foi o quê? Ensinado. Isso, irmão, é super importante para nós. Muito importante para nós. Vocês estão vendo hoje como é que está o mundo hoje ensinando as nossas crianças. O mundo, ele está ensinando às crianças tudo que não presta. Hoje à tarde, fiquei sabendo de um desenho aí maligno mesmo, pesado, e o que acontece? Eles vão ensinando, e daqui a pouco essas crianças que não têm um pai, uma mãe que teme ao Senhor, daqui a pouco eles estão fazendo as piores coisas, porque a criança tem uma mente fértil, né? Está ali pura, pronta para receber os ensinamentos. Então, Paulo, ele chama Epáfras ali, e ele fala todas as verdades, e pergunta se Epáfras estava ciente disso. Sim, eu estou ciente. Então leva essa mensagem. Irmão, escute o que eu vou lhe falar. A única igreja que não deu trabalho, acredite, foi a igreja de Colossos. Ela deu pouquíssimo trabalho, porque os irmãos eram ricos. Eles tinham um coração abertos para a palavra. Eles tinham um coração totalmente voltado. Eles recebiam, eles acolhiam os ensinos. E Paulo fala que tinha que apresentar lá em Colossos e tinha que levar essa mesma carta para outro lugar. Então, irmão, é importante isso. Isso é muito importante, de eu ouvir algo de Deus e passar para outra pessoa. Ouvir algo de Deus e falar para outra pessoa, levar para outra pessoa. Irmão, nós não estamos aqui falando de sentimentalismo. Hoje, irmãos, oh Senhor, tem misericórdia. Hoje, irmãos, muita gente procura muitas coisas, irmãos, muitas coisas. Um culto agradável para muita gente tem que ter um jogo de luz, tem que ter uma música diferente, tem que ter uma palavra mais leve, não pode ser muito pesada, sabe? Tem que deixar um pouco a Bíblia de lado, tem que falar da história de alguém e pouca palavra de Deus. Esse é o motivo de muitos crentes fracos. Fraco. Não pode acontecer nada que já quer se matar. Não pode acontecer um problema que já quer arruinar, o Senhor já esqueceu. É um negócio assim, triste demais. Por quê? Porque não se apegam à palavra da verdade. Nós precisamos nos apegar à palavra da verdade. Tem momentos que eu passo muita dificuldade. Eu me lembro que sábado eu estava conversando com o Fabrício. Eu estava falava assim, hoje, Fabrício, eu vou orar. Por quê, pastor? Eu vou orar porque eu preciso depositar aos pés do Senhor tudo que eu estou sentindo aqui. Eu vou jogar para cima do Senhor, para quando eu for falar com o irmão, eu não falar para o irmão o que eu quero falar para o Senhor. Eu quero usar as palavras que o Senhor vai me dar para me falar para o irmão. Porque se eu for falar para o irmão o que eu quero falar, eu vou matar ele rápido. Então eu preciso falar para o Senhor. Eu preciso lançar sobre ele as minhas preocupações, lançar sobre ele os problemas que eu estou passando, para que eu possa ter algo leve para passar para os outros irmãos. Você sabe por que eu faço isso? Porque hoje eu entendi que não é eu que vou mudar a vida de ninguém. Eu já estou consciente demais disso. Você sabe, uma das coisas que mais mata um pastor é ele não ver resultado. Acredite no que eu estou lhe falando.
Porque para muitos pastores, ver um irmão chorando já é um grande resultado. Acredite. Eu me lembro de uma vez que a gente fazia muitos encontros. E tinha um irmão lá bem assim, no encontro com Deus, calado. O irmão dizia assim: pastor, esse irmão ainda não recebeu, irmão. Porque na cabeça do irmão, receber, ele tinha que cair no chão. Ele tinha que chorar, ele tinha que correr, ele tinha que gritar, ele tinha que falar muita coisa. Só que eu olhava para ele e ele estava anotando. Eu pregava ali, ele está com a agenda dele ali só anotando. Terminou o encontro, camarada, aquela cara ali, daquele jeito, né? Travada ali. Ô, meu irmão, tudo bom? Tudo bem, pastor. Como é que você está? O encontro? Aí ele, foi tremendo, né? Olha a expressão do cara, foi tremendo, motivador demais. Diferente daquele que foi tremendo, pastor, aleluia, e tal. É desse que a gente gosta, mas a gente gosta de ser iludido, pastor. Beleza. Passou 3 meses, 4 meses. Adivinha quem que ficou na igreja? Só ficou o irmão. Por quê, irmão? Por que será? As irmãs falam: mas por que, pastor, que aconteceu isso? Como é que os irmãos receberam de Deus, caíram pelo chão e tal? Eu digo: não, esse cara aí, ele anotou tudo. Vai lá, pede a agenda dele, está lá tudo, a palavra do pastor fulano, ele anotou tudo e ele está comendo. Irmão, acredite, até hoje ele está na presença do Senhor. Amém. E acredite, o cara é do mesmo jeito. Por quê, irmão? Porque a palavra é importante. Quando nós entendemos isso, a gente sai da emoção. Se você for lá em 1 Coríntios, aleluia por isso. Lá em 1 Coríntios, quando Paulo fala, né? A uns o Senhor deu o dom de profetizar, não é isso? A outros o Senhor deu o dom de curar. Aquele que o Senhor deu o dom de interpretar. Aí ele vai falando de um monte de coisa. Dom disso, dom daquilo outro e tal. Vai falando. Aí quando ele chega lá no final, ele fala assim, ainda, no capítulo 13, ele começa: ainda que eu fale a língua dos anjos, aí está falando de dom, e não tiver amor, não adianta nada. Aí depois ele fala o quê? Ainda que eu jogue o meu corpo no fogo, em favor de muitos, e não tiver amor, não vai adiantar nada. Ainda que eu faça aquilo e aquilo outro, mas se eu não tiver amor, não vai adiantar nada. O amor tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Não é assim que ele vai falando? Ele vai falando. Ele fala que dos dons, amar é o mais precioso. Amém? Amém. Aí ele fala também uma outra comparação. Ele diz assim: quando eu era menino, eu era agitado. Você sabe o que é o crente menino? O crente menino, ele é muito movido pelos dons. Muito movido pelos dons. Se alguém vê anjo, ele está lá. Irmão, eu vi um anjo. Olha o anjo aí na tua cabeça. Olha, eu estou vendo um anjo aí, ó. Está saindo fogo do teu olho. Ó, um anjo pousou. O anjo está no teu ombro aí, ó, sentado. Irmão, eu já ouvi tanta da coisa. Me lembro que eu estava numa casa. E aí chegou um irmãozinho e falou: ó, tem um anjo no teu ombro, irmã. Não corte o seu véu. E ficava pegando o cabelo da irmã. O anjo do Senhor apara os teus cabelos. Irmão, que paranoia, que Deus vai enviar anjo do céu para aparar cabelo. Tanta da alma se perdendo, e Deus está preocupado com os cabelos da irmã que está caindo. É muita viagem, e tem muita gente que gosta dessas coisas, e essas coisas são atitudes de meninos. Porque eu vou para o culto se tiver uma grande pregação. Não tiver, não foi bom. Porque para ele uma grande pregação ou um grande culto é aquilo que tem que ser movido tudo. Mas no final, quando chega em casa, o pau quebra, a panela voa e passou a vassoura voando e já era, a paz de espírito foi embora. Por quê? Porque aquilo era superficial, não era verdadeiro, não causou mudança, não causou transformação. O que causa transformação em nós é o quê, irmão? É a palavra de Deus entrando em nós. A palavra entrou em nós, aleluia. Então Epáfras, ele tinha esse cuidado, esse zelo, esse amor. E aí, irmãos, ele fecha com Arquipo. Ele diz: atenta para Arquipo, para o ministério, para ele cumprir. Arquipo, irmão,
pelo que tudo indica, né, de acordo com as histórias, ele era um pastor reserva de Epáfras. Só que, de alguma maneira, ele estava desanimado. Em algum momento, ele estava se sentindo cansado. Irmãos, na caminhada ministerial, nós cansamos. Amém? Nós cansamos, irmão. Não é fácil, não. Eu canso. Tem dia que eu olho para minha esposa, minha filha ora por mim. E eu oro pelos meus filhos oram por mim, é um orando pelo outro. Porque a gente se sente o quê, irmão? Cansado, pressionado. As coisas que precisam ser resolvidas. Muitas das vezes nós somos sufocados por perturbações. Mas quando o nosso olhar está em Cristo, a nossa vida fica o quê? Fica transformada, guardada, protegida pelo Senhor. E aí o Senhor usa Paulo dizendo assim, ó, diz a Arquipo, para ele prestar atenção, para ele continuar a fazer a obra que eu entreguei para ele cumprir e ser fiel. Sabe, irmão, não importa o tamanho da tua obra, sabia? Não importa o tamanho da tua obra. Talvez você olhe e diga assim, a minha obra é muito pouca, é muito pequena, mas seja fiel nela. Amém. O Senhor fala de uma parábola, amém? Ele fala que a um ele deu 1 talento, para o outro ele deu 2 talentos, e para o outro ele deu 5 talentos. O que tinha 5 multiplicou para 10, não é assim? O que tinha 2 multiplicou para 4, mas o que tinha 1 talento, o que ele fez, irmãos? Com medo ele enterrou. Quando o Senhor veio prestar relatório, o Senhor fala assim, Senhor, tu me deste 5, e esses 5 eu transformei em outros 5. Aí o Senhor Jesus fala para ele assim, ó, servo bom e fiel. Aí Jesus usa a expressão que ninguém ainda prestou atenção, quem é fiel no pouco, o Senhor coloca no muito. Você foi fiel no pouco. 5 para o Senhor era pouco. O maior que tinha era 5, amém? O menor era 1. Você foi fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Entra no gozo do teu Senhor. Chamou o segundo. O segundo diz, Senhor, tu me deste 2 e eu transformei em 2. Ele fala a mesma coisa. Ele diz assim, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Irmão, olha, preste muita atenção, o muito sempre vem de Deus. Amém. Nunca vem de você. Amém. Por mais que você faça qualquer obra, nunca a sua obra será maior do que a de Cristo. Amém. Por isso que o Senhor fala, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar no muito. Amém. Eu vou te colocar no muito. Não é você que vai se colocar no muito. Amém? Amém. Aí ele chega com que fez meu filho, e aí, como é que está o negócio? Senhor, olha só, irmãos, é muito triste a leitura quando você vai mergulhar mesmo. Ele fala assim, Senhor, sabendo que tu és um homem severo, sabendo que tu colhe aonde tu não plantas, eu tive medo, e você sabe o que eu fiz? Eu enterrei, para te devolver de volta o que é teu. O Senhor fala assim, você sabia que eu colho onde eu não planto? Irmão, Jesus colhe onde ele não planta? Ele não colhe onde ele planta. Quem estava tendo a visão errada de quem? O irmãozinho estava vendo Deus de uma maneira errada. Muitas das vezes nós temos a visão errada a respeito de Deus. Muitas das vezes qualquer coisa você diz, o castigo vai já vir, né? Se um pneu fura do teu carro, tu diz que é o quê? Castigo de Deus. Ah, eu estou doente. Já sei, é porque eu não estou obedecendo o Senhor. Deus então virou o quê? Deus virou o Saddam Hussein? Vai te perseguir? O George Bush? Irmão, qualquer coisinha é castigo. É Deus que está me castigando. Agora eu vi. E agora te prepara que vai acabar com o resto. E você diz que é Deus. E o Senhor falou assim, você acha mesmo que eu vou jogar doença sobre você? O que diz lá em Isaías, irmãos? Isaías 53. O Senhor tomou sobre ele todas as nossas enfermidades, e sobre ele nós fomos o quê? Curados. O castigo que ele levou nos trouxe o quê? A desgraça ou a paz? A paz. E a Bíblia fala nesse mesmo capítulo que Deus
se agradou em castigar Cristo, em moê-lo. A ira de Deus se acendeu, não foi contra você. A ira de Deus se acendeu contra Cristo. A Bíblia mesmo fala que o Senhor lhe fala: Deus meu, por que me abandonaste? Aquele abandono não era para Cristo, aquele abandono era para nós. Amém? Amém? Mas por que Jesus foi abandonado? Porque ele cometeu pecado, irmão? Não, porque ele levou o nosso pecado, a nossa culpa. Irmão, isso é muito importante. Então eu não posso pegar e ter a visão errada a respeito de Deus. Vá para a igreja, vá para a sua célula, leve o seu convidado, ganhe uma alma para o Senhor. Ah, pastor, mas eu não quero pastor. Não seja pastor, leve para que outros ganhem. Faça o que o Senhor tem colocado no seu coração. Só isso, você não precisa se matar e nem matar os outros. Creia, Deus vai te recompensar. Ele mesmo vai te dar galardão. Pastor, mas eu nunca vou ser recompensado como pastor, como o senhor é. O senhor já ganhou muitas almas. Irmão, acredite, é possível que você receba um galardão maior do que o meu, ou o mesmo tamanho que o meu. É possível que o meu galardão seja o mesmo galardão do pastor Aloysio. Olhando humanamente, a gente diz, tem diferença, mas o meu bordão, o meu talento pode ser 1, e o do pastor Aloysio 10. Se ele for fiel nos 10 e eu for fiel em 1, eu serei recompensado. Eu vou ser colocado no muito, porque o muito não vem do pastor Aloysio, o muito não vem de mim, o muito vem do Senhor, o galardão vem do Senhor. Então eu preciso ser fiel no pouco, para que o Senhor me coloque no muito. Então isso é fazer a obra de Deus, isso é depositar no coração de Deus aquilo que Ele mais ama. Por isso, irmão, cuidar de uma criança, pregar a palavra para uma criança, levar um amigo para a igreja, levar a palavra para ele, dizer para ele que o Senhor ama, isso aos seus olhos pode ser muito pouco, mas acredite no olho falar, aos olhos do Senhor isso é muito poderoso. Amém. Amém? Amém. Essa palavra a gente encerra por aqui. A gente encerra por aqui com um propósito, dizendo o quê? Dizendo, irmãos, que o Senhor venha nos capacitar